Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. Uma questão inquieta muitos economistas, cientistas políticos e sociólogos. Até que ponto o fato de um país manter instituições livres contribui para o crescimento econômico e para o nível de desenvolvimento desse país? Se for feita uma pesquisa entre diversos países do mundo, que relação se pode encontrar entre liberdade política e liberdade econômica e o grau de riqueza desses países? Para tratar desse assunto, liberdade e desenvolvimento, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o professor Adolfo Saxida, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC. Participa dessa entrevista o jornalista Davi Emerick. Professor, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu que agradeço. O senhor fez um estudo para o Corecon, Conselho Regional de Economia do DF, para a revista do Corecon, onde o senhor fala dessa questão da relação entre liberdade e enriquecimento das nações. Eu queria começar por etapas, para a gente entender bem o apanhado, que é muito amplo, que o senhor colocou, entre solidez das instituições, né, e crescimento econômico de um país. Quer dizer, qual é a relação, como que o senhor definiria primeiro instituições? O que é que o senhor considerou nessa definição de instituições e a classificação que o senhor dividiu essas instituições para realizar o seu trabalho? Perfeito, obrigado pela pergunta. E é um prazer estar aqui no programa. O primeiro ponto é o que são instituições? Para responder essa pergunta, eu usei uma definição do Prêmio Nobel de Economia Douglas North. Instituições são leis que regem o comportamento dos cidadãos. São padrões de comportamento. Essas leis elas podem estar escritas, como é o que estão na Constituição, ou serem leis morais, do tipo, não jogue papel na rua. Então, instituições é o conjunto, tanto escrito como não escrito, de regras que regem o comportamento de uma sociedade. Sim, e a classificação? Porque como é que você dividiu? Essa classificação ela é dada pela Freedom House. Isso é um instituto que ele se encarrega de verificar o seguinte: em quais países do mundo você tem eleições livres? Dentro das eleições livres, você tem mais de um partido? O partido de oposição, ele tem possibilidade de efetivamente fazer oposição? Existem liberdades individuais, direitos civis? Então, de acordo com isso, é que os países são divididos em livres, parcialmente livres e não livres. Só vai discorrer durante toda a entrevista sobre esse conceito. E para isso eu acho que seria bom a gente precisar um pouco mais, porque no imaginário popular a instituição é o quê? É um sindicato, é a igreja, são as suas forças armadas, tal. E o conceito de instituição com o qual você está trabalhando é a ideia de que instituição é aquilo que restringe ou que disciplina as relações entre as pessoas, tal. Então, qual a diferença do conceito de instituição com o qual o senhor trabalha e esse conceito de instituição que está no imaginário popular? A rigor, boa parte dessas instituições que estão no imaginário popular são instituições que restringem de determinada maneira o comportamento. Por exemplo, a igreja. Se você é católico, existe um conjunto de regras que serve para você. Se você é protestante, existe também um conjunto que às vezes é parecido de regras. Então, agora, além dessas instituições, quando você fala do ponto de vista econômico, você tem que olhar para o conjunto de leis que possibilitam o comércio. Então, efetivamente, quando eu falo de liberdade econômica, eu estou falando o seguinte: se eu quiser vender uma mercadoria para outro país do mundo, ou quiser comprar uma mercadoria de outro lugar do mundo, é possível? Isso é um quesito de liberdade. Se eu quiser montar um negócio hoje no Brasil, eu posso montar esse negócio ou eu preciso de muitas assinaturas? Esse é outro quesito de liberdade. Então, para ficar mais fácil para quem está nos assistindo, imagine, eu tive o prazer de dar aula nos Estados Unidos. Meus alunos lá tinham empresa. Eles abriam empresa pela internet. Então, isso mostra que você tem instituições nos Estados Unidos que estimulam o negócio. Aqui no Brasil, se você tenta abrir uma empresa, o tempo médio são 3 meses. E diz a lenda que fechar são 2 anos. Diz a lenda porque ninguém consegue fechar empresa no Brasil. Né? É verdade. Então, é mais ou menos nesse sentido que eu estou querendo falar. Como você definir a qualidade das instituições de um país? Só para dar exemplos concretos, já entrou nessa resposta. Mas como você definiria a qualidade das instituições de um país? Na minha visão, e de repente eu posso estar errado, uma instituição é boa na medida que ela promova aquele tipo de comportamento considerado socialmente bom para toda a sociedade. Então, instituições que promovam a pessoa a não desrespeitar as leis, certamente é um conjunto bom de instituições. Se você está num país onde você tem incentivos concretos a nunca respeitar a lei porque você nunca é punido, isso é ruim. Agora, saindo dessa abstração mais geral e partindo para maneiras de medir,
Isso quem mede, além da Freedom House, é uma fundação dos Estados Unidos chamada Heritage Foundation. Ela mede a liberdade econômica de diversos países do mundo. E quais são os indicadores que ela usa? Ela usa o seguinte: nesse país, a propriedade privada está segura? Isso varia de 0 a 10. 0, a propriedade privada não está segura. 10, está completamente segura. É fácil abrir um negócio? Tem muita corrupção? Os impostos são pesados? Você consegue comercializar com outros lugares do mundo? Então você tem uma série de medidas, todas elas indo de 0 a 10, e no final você tem a nota. Toda vez que essa nota está acima de 80, de 0 a 10, você diz que aquele país é um país livre economicamente. Ou seja, que é um país que você pode investir lá, que o governo não vai te roubar, que um grupo armado não vai invadir a sua propriedade e que você também tem liberdade de comercializar o seu produto com quem você bem entender. O senhor falou aí um pouco definindo os subprodutos de uma instituição, vamos dizer assim, econômica, né? As instituições econômicas teriam esses valores: o livre comércio, né, a facilidade para se abrir uma empresa, coisa desse tipo. E no lado político, instituições políticas, o que o senhor agrupou nesse trabalho? Isso. Esse trabalho faz uma distinção, e de novo, eu sou um economista, eu não sou um cientista político, eu não sou um sociólogo, então, de repente, outras pessoas têm uma visão diferente da minha. Esse trabalho, ele faz uma diferença, o que é liberdade política e o que é liberdade econômica. Liberdade econômica é o que eu falei, é isso que o senhor acabou de dizer, é você poder fazer negócio, liberalismo econômico. O que é liberdade política? Liberdade política, esse conceito vem da Freedom House. Ele verifica direitos civis e garantias individuais. Por exemplo, o Irã. O Irã é colocado como um país não livre pela Freedom House. Por quê? Porque mesmo que você tenha eleições, essas eleições não parecem ser livres. As liberdades individuais não são garantidas na Constituição, ou não são garantidas pelo governo. Então, quando você fala de liberdade política, você está falando de direitos políticos, direitos civis. Quando eu falo de liberdade econômica, é um outro tipo de liberdade que implica na liberdade de fazer negócios. O senhor, nesse raciocínio que desenvolve, pegando alguma coisa da política, mas também levando para o lado da economia, o senhor chega a fazer uma avaliação, o que determina e o que não determina. É possível um país ter instituições políticas fracas e instituições econômicas fortes, ou vice-versa? É possível. É possível. O exemplo mais claro disso talvez seja o Chile. O Chile era uma ditadura e tinha instituições, era um país liberal. O Chile de Pinochet. O Chile de Pinochet, desculpa, da década de 70. Ele tinha esse liberalismo. Se você acredita em Milton Friedman, você vai dizer o seguinte: não, o Chile era uma ditadura, mas a liberdade econômica, com o tempo, ela força a liberdade política. Talvez seja verdade, talvez não seja. Mas respondendo a sua pergunta, é possível sim você ter um país aberto do ponto de vista econômico e fechado do ponto de vista político. O exemplo recente, nós temos hoje também, Hong Kong também. Ele virar um país rico. Hã? E assim mesmo virar um país rico. E assim mesmo virar um país rico. Hong Kong é assim, Singapura é assim. Singapura não tem liberdade política, mas é altamente aberto do ponto de vista econômico. O senhor usou aí um termo que chama um pouco a atenção, porque é um adjetivo muito forte. Quer dizer, usou o termo de boas instituições. Que são boas instituições? É como eu disse, na minha visão, boas instituições, elas ajudam a promover o bom comportamento individual, gerando um bom comportamento, resultados positivos para a sociedade. Por exemplo, quando eu tenho instituições que o fruto do meu trabalho vem para mim, eu tenho um estímulo a trabalhar muito. Mas quando eu tenho estímulo a trabalhar muito, eu estou agradando muitas outras pessoas, porque eu estou gerando produto, estou gerando emprego também. Então, quando você tem instituições que promovam o livre trabalho, eu acho isso muito bom. Em compensação, quando você tem um conjunto de instituições na economia, que se a pessoa trabalhar duro ou ser um verdadeiro picareta não faz nada, eu acho que isso é ruim. O exemplo mais claro que eu tenho disso é o que acontece muitas vezes no serviço público, que a pessoa às vezes nem trabalha tão duro e esse reflexo acaba afetando de maneira ruim toda a sociedade. E sem interferência na remuneração, que trabalho duro ou não, a remuneração é a mesma. É por isso que eu acho que é uma instituição ruim. E no lado político, como seria essa classificação de instituição ruim e instituição boa? Do ponto de vista político, a ideia é que você tenha instituições que garantam liberdades individuais. Então, na minha visão, é um erro você associar a democracia com voto.
Democracia não é a habilidade de votar. Democracia é respeito a minorias. Então, toda vez que você respeita as minorias, eu acho que você está num país democrático. Agora, toda vez que você afronta as minorias, independente ou não de ter voto, não me parece que você está num país democrático. Então, o que é uma instituição ruim do ponto de vista político? É a lei de partidária que você tem no Brasil hoje. Você vê o Congresso, a confusão que é o Senado. Eu acho que muito disso é porque as instituições políticas brasileiras são ruins. Essa afirmação do senhor, no mínimo, dá um debate. Quem está nos ouvindo lá, muita gente está de cabelo em pé com isso. Se coçando, porque no artigo que o senhor faz lá para a revista do Corecô, o senhor chega a dizer o seguinte, que muitas vezes a dimensão da política, das instituições políticas, mesmo que sejam livres, não necessariamente elas condicionam um país a ficar rico, a ser rico. Que as instituições econômicas, mesmo que não tenham o aporte da instituição política livre, elas têm mais poder de levar aquele país rico do que as instituições políticas. Muitos ditadores de plantão devem estar falando, pô, era exatamente isso que eu precisava ouvir. Isso não é perigoso politicamente, não? Isso é muito perigoso, mas, de novo, não é minha função aqui dizer o que é perigoso e o que não é. Mas a sua função é que é essa, você é o jornalista. E eu agradeço a sua pergunta. O fundamental é o seguinte, existem dois grandes economistas, dois prêmios Nobel, Hayek e Friedman, que falavam que à medida que você tinha liberdade econômica, o poder do Estado caía. E à medida que o poder do Estado cai, inevitavelmente você evita ditaduras. Eu não sei se isso é verdade, isso é uma hipótese. Agora, eu gostaria que o simples fato de ter democracia gerasse riqueza. Infelizmente, os dados que eu olhei não dizem isso. Eles dizem, quando você tem liberdade econômica de comprar, vender, abrir negócio, trabalhar por conta própria, isso gera riqueza. Agora, você pode ter ditaduras que tenham liberdade econômica e que sejam ricas. É verdade. O que eu posso dizer é, o voto, a democracia, ela não se explica só pela riqueza material. Não é porque um país está rico que nós não queremos democracia. Eu acho que o grande lance da democracia é que é a melhor forma de governo de promover liberdade individual. Na ditadura nós não temos liberdade. Então eu acho que o bom da democracia é que ela garanta a nossa liberdade, ela garanta que ninguém pode entrar na nossa casa e nos dar umas chibatadas, como acontece por aí. O senhor fez uma seleção de países e classificou os países entre ricos, de renda média e países pobres. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa classificação, quais os países ocuparam o topo, né, dessa classificação dos ricos, quais os primeiros países no item renda média, no grupo de renda média, e quais os países pobres. E que subprodutos podem vir daí, que ilação se pode tirar com relação à fraqueza e fortaleza institucional desse grupo de países. Perfeito. Bom, esse estudo ele não está se restringindo apenas ao Brasil. Né? Eu acompanhei 60 países ao redor do mundo para tirar essas conclusões. Quem são esses 60 países? São os 60 países com PIB mais alto. Então, pegou o PIB mesmo, PIB. O PIB, não o PIB per capita. Por que eu não peguei o PIB per capita? Porque Luxemburgo, por exemplo, é o país que tem a maior renda per capita do mundo. Agora, Luxemburgo é muito pequeno, Vaticano é muito pequeno. Você não pode pegar esse país e querer inferir para o resto do mundo. Ele não é o normal. Então eu peguei os 60 países que têm a maior produção do mundo. Depois que eu peguei esses 60 países, aí sim eu segui sua sugestão e dividi pelo PIB per capita. Então, países que têm um PIB per capita acima de 20 mil dólares por ano, eu chamei de países ricos. Acima de 20 mil. Foi mais ou menos isso, né? Porque está um pouco atrás. Sim. E quais seriam os 5 países? O mais rico é a Noruega. Sim, Noruega. É Noruega, depois você tem Estados Unidos. Aqui na relação do senhor, Noruega, Suíça, Irlanda, Dinamarca e Estados Unidos. Por ordem. Isso, obrigado. Tá. Entre os países médios, quais são os 5? Os médios são Grécia, em primeiro lugar, com 20 mil de PIB per capita, Israel com 19.200, Portugal com 17.400, Coreia do Sul com 16.300 e Taiwan com 15.200. E ali no finalzinho, o Brasil. Né? E os pobres, o Brasil está lá na fila dos países de renda média, com 4.003. Os pobres, de baixo para cima, os mais pobres, vem Bangladesh. O último é o Bangladesh, 61º, 60º Vietnã, penúltimo Vietnã. O primeiro dos países pobres é o Cazaquistão, que está ali entre o pobre ali para entrar ali nos países de renda média. Mas então, é por isso que nós temos que prezar muito pela nossa liberdade, porque quando você acha que o Brasil está ruim,
Você olha esses outros países, a coisa pode piorar muito. Então, nós temos que realmente defender a nossa liberdade, a nossa economia. Sim, e o Brasil? Como é que está o Brasil posicionado em termos de países da América Latina, nessa classificação desses 3 grupos, né? Como é que está o Brasil e os demais países da América Latina? O Brasil está muito mal. O Brasil acho que é o 44º nessa lista de países. Terceiro aqui. 43º. Você vê, está bem atrás do Chile. Então, eu acho que até a Venezuela estava na frente do Brasil. Então, sabe, infelizmente o nosso país... Mas lembrando que esses dados são de 2006, né? De o Brasil deu uma melhorada em termos de renda per capita. Deu uma melhorada, a Venezuela piorou também. Mas o mais importante é você olhar a evolução. Quando você olha o Brasil é um país que tem terras, tem tecnologia, tem acesso ao resto do mundo. É normal. A China o senhor coloca como país pobre, 52º, só perde para o Iraque, Indonésia, Egito, Filipinas, Paquistão, Índia, Nigéria, Vietnã. Então, à frente da China, o Marrocos, Ucrânia, Colômbia, Tailândia, Cazaquistão. Não é um pouco estranho isso, não? Não, a China é um mito que inventaram aí, porque querem falar que os BRICS servem para alguma coisa. Não serve para nada. Então, a China é o exemplo que nós não podemos usar. É um país pobre. A China, rapaz, você olha os dados da China, está crescendo 10, 20%. Olha, para quem ganha R$100 e passa a ganhar 200, teve um aumento de 100%. Mas ela já é a segunda economia do mundo. Esses dados, para começo de conversa, são altamente questionáveis. E, em segundo lugar, a China tem 1 bilhão de pessoas. Se cada um ganhar $1, já dá uma fortuna. Quando você olha o PIB per capita, ou seja, você pega o produto da China e divide entre as pessoas, ela é um país miserável. Ela é tão ruim quanto a Índia. É por isso que esse é o problema, por exemplo, num levantamento como esse que o senhor faz, que é uma grande contribuição, obviamente, tem conceitos, tem tudo. Mas como que um país como a China, por exemplo, que hoje eu acho, importa do Brasil já é o segundo ou terceiro importador do Brasil, é fundamental para um país como o Brasil, os países emergentes, para a própria economia americana. Tudo bem, dentro de um conceito de riqueza ocidental, de padrão de vida, não sei o quê, pode ser considerado pobre, que ainda tem uma massa de gente miserável na China, que não foi incorporada ao mercado, salários muito baixos e tal. Mas se a China quebrasse hoje, quebraria o mundo. O que mostra que a China não é pobre no volume. Então, esse tipo de caracterização que o senhor faz me parece muito perigoso, porque não entende a dinâmica das economias e da globalização. Ou você, pelo menos, não explicita isso com clareza. O senhor não acha isso, não? Bom, em primeiro lugar, agradeço a sua contribuição. E nós sempre temos que lembrar que todo estudo ele é permeado de limitações. Então, algumas hipóteses sempre são necessárias serem feitas. A hipótese que eu adotei é o seguinte: o que é um país rico? É um país que tem muito poder de compra. A China, enquanto país, tem muito poder de compra. Agora, enquanto cidadão chinês, o poder de compra é muito pequeno. O que acontece? Aí vamos lá. Será que a dinâmica da China, se a China quebrar, quebra o resto do mundo? Eu fico confuso com essas análises, porque, por exemplo, dizem que quando a China vai bem, isso pressiona o preço das commodities, é bom para o Brasil, é ruim para uma parte do mundo. Agora, se a China quebra, de repente fica ruim para o mundo. O que eu posso dizer é, o que é bom para um país é não depender dos outros. Nesse sentido, se fulano for mal, eu me dou mal. Isso parece campeonato brasileiro, né? O Flamengo, né? Não, se fulano não ganhar e eu perder, tá bom. Não é assim. O Brasil, ou os Estados Unidos, esses países, eles estão bem ou estão mal, não é em si por causa da China, mas em si porque tomaram decisões muito erradas no passado. Agora, se você está falando do ponto de vista geopolítico, aí o meu estudo ele está errado. Errado não, ele talvez não consiga explicitar essas relações. Não, está errado mesmo. Aqui a gente tem que ter... Geopolítico, né? Geopolítico. Veja, como cientista, você tem que entender a limitação do seu estudo. O meu estudo é um estudo de economia mostrando a importância de instituições para o crescimento econômico. Agora, se você pegar um livro de ciência política e começar a olhar... Não, peraí. Em vez de olhar indivíduos, vamos olhar países. Porque na geopolítica é assim que funciona. Meu estudo está errado, simplesmente porque eu não usei dados que endereçam esse problema. E, como pesquisador, não tenho problema algum em falar isso. Mas esse ponto seu é muito importante. Obrigado por lembrá-lo. No próximo bloco, a relação entre países livres e países ricos. Aguarde.